Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Novamente estamos aqui. Eu sinto uma grande gratidão a Deus por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo. Para mim, eu estou cumprindo um desígnio que Deus me deu, que quando eu estava na pior, Ele me salvou. E eu estou procurando com isso aqui fazer minha remissão, falando da palavra de Deus. Eu acredito muito nele e é por aí que nós vamos encontrar nossa salvação. Então, vamos à leitura de hoje. É uma leitura um pouco extensa, mas eu digo a vocês que vale a pena, que é a história de Jó. Eu mesmo tinha muita curiosidade de saber como mais ou menos foi a história de Jó, porque a gente só escuta falar da paciência de Jó, né? Mas a gente não sabe, mais ou menos, muita gente não sabe, eu não sabia, sobre a história dele. Então eu vou falar uns trechos aqui, vocês me perdoem, mas eu vou colocar aquilo que eu consegui puxar de uma forma mais resumida, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre esses homens de Deus. Então vamos lá. Agora vamos falar do trecho de Elifaz, um dos 3 amigos de Jó, que criticaram Jó, e diz assim: Jó, será que você ficará ofendido se eu lhe falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas, agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não lhe enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram os campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça como uma tempestade. Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Jó capítulo 4, versículos 2 ao 10. E Eliú, outro amigo de Jó, continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Jó capítulo 36, versículos 1 ao 9. Reflexão de Jó. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar a Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele,
pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte, vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó, capítulo 37, versículos 14 ao 24. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Se você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições, em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantam em coro e os servidores celestiais soltam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. De onde vem a luz e a escuridão? Jó, alguma vez na vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 12. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Deus a Jó. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com a voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com a majestade e esplendor. Jó, capítulo 40, versículos 1 ao 10. Última resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevir a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas.
Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó, capítulo 42, versículos 1 ao 6. Os três amigos de Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bilidade, que era da região de Suá, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Jó, capítulo 42, versículos 7 ao 9. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 19 ao 26. Bom, meus amigos, eu falei que era um pouco extenso. O de hoje eu acho que eu me estendi muito, mas foi a forma que eu achei de colocar as palavras que eu li, e o que estava lá eu tentei fazer um resumo. Nós vemos que Jó, quando teve a queda dele e toda a falência da vida, e ele entrou em feridas e em desgraça e perdeu toda a sua família, os amigos de Jó falavam em que ele tinha feito alguma coisa má, alguma coisa ruim para Deus, e por isso que ele estava sofrendo tudo aquilo que veio em cima dele, que a culpa de todo o problema seria do próprio Jó. E então Jó entra em reflexão e termina pensando e se dirigindo talvez a Deus em oração, em pensamento, falando da sua confiança nele, da forma como Deus agia, que Deus era bom, mas ele chegou a estar em depressão, chegou a estar na dúvida, abatido, cansado, e se perguntando a Deus por que ele estava passando por aquilo. Eu acredito que isso trouxe a ira de Deus. E eu particularmente não gosto muito do Antigo Testamento, porque mostra um Deus que eu não concordo muito. Eu acredito que Deus é amor, como tem aqui na parte de Lamentações, que Deus, ele sempre está conosco. Ele sempre é Pai, ele sempre é amoroso conosco, ele nos perdoa, ele nos dá novas chances. Mas o Antigo Testamento traz, talvez naquela época, Deus necessitasse ser mais enérgico, ser mais duro com os povos, devido à ignorância de todos daquela época, e só com grandes choques que pudesse vir a consciência de quem é Deus. Então eu aceito isso também, pois eu não sei,
eu estou tentando aprender com a história e eu me pego muito com o Deus de hoje, que é o Deus que Jesus trouxe para nós do Novo Testamento, que é amor, bondade e perdão. E através de Jesus eu espero alcançar um dia estar próximo do nosso Pai, mais próximo do nosso Criador. E agora, para nós nos unirmos mais a Ele, finalmente, né, irmãos, vamos chegar à nossa oração de hoje. Deus abençoe vocês, agradeço por sua atenção e participação, que isso consolida a nossa da raiz, a nossa crença, a nossa virtude de tentar chegar aos pés de nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe, vamos à nossa oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desçam do céu e sejam derramadas sobre nós, afastando os maus pensamentos, renovando as nossas aspirações, apagando toda a tristeza e nos enchendo de fé, esperança e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti para dizer: obrigada, Senhor, por nos conceder a mais esse dia. Ó meu Pai eterno, perdoa-me, Pai, porque eu pequei. Me perdoa, Senhor, pois tenho andado triste e me sentindo abandonado. Sei que o Senhor não me abandona, nem nunca irá abandonar. Mas a minha ansiedade e os tremores da terra à minha volta me chacoalham e me fazem duvidar. Ó Pai, a minha carne é a minha derrota. Me envolvo facilmente. A minha fé fica fraca e por isso estou envergonhado. Ó Pai, dai-nos a paciência e humildade de Jó. Paciência para aguardar o teu momento e humildade para me pôr em meu lugar. Não te devo questionar. Não me deves justificativa e nenhuma explicação. A tua sabedoria e os teus propósitos são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Então, quero somente pedir-te proteção, pois se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Precisamos, Senhor, de tua proteção, pois como se já não bastassem as nossas falhas e inseguranças próprias, ainda nos vêm os agentes da escuridão intentando nos derrubar. Lança, Senhor, sobre nós os teus anjos guardiões para nos proteger contra as setas e armadilhas do maligno, pois que o teu poder é infinitamente maior e Jesus, o detentor da tua luz, já esteve aqui na terra para nos separar, nos ungir e nos salvar, nos livrando da morte certa. Ele nos prometeu o teu reino e a sua palavra nos dá a vida eterna. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa segunda-feira a todos. Que Jesus nos dê a mão por toda a nossa estrada.